Olá gente, meu nome é Mariana da Livraria da Mariana e nesse vídeo vamos falar sobre Asas Reluzentes. Eu comento sobre esse livro no vídeo, livros que eu ganhei de aniversário de 2025. Então, depois desse vídeo, pode passar lá, que também tá bem legal. Porque esse livro eu ganhei da minha tia Ive, de aniversário de 15 anos, e eu estava muito ansiosa para ler ele. Como eu falo no vídeo de livros que eu ganhei de aniversário, eu já acompanhava o lançamento desse livro no Brasil, que ele foi anunciado nos Estados Unidos, e eu acompanhei ele chegando até no Brasil, então eu estava muito ansiosa. Já tinha visto alguns vídeos das pessoas falando sobre esse livro, então eu também já tinha um pouco de noção da base da história e do que iria se tratar. Eu vou ler aqui a orelha do livro. Séculos se passaram desde a última vez que uma fada das estações quentes, no Refúgio das Fadas, cruzou a fronteira para o Bosque do Inverno. E enquanto a maioria teme as lendas de monstros espreitando nas terras congeladas, Clarion não consegue deixar de ficar fascinada pela beleza estoica do inverno. Mas, sob os olhos atentos da atual monarca e dos ministros das estações da corte, Clarion tem pouco tempo para devaneios enquanto o dia de sua coroação se aproxima. Isto é, até que relatos de um monstro assolando a primavera, vindo do inverno, chegam ao palácio. Derrotar essa ameaça é algo que Clarion vislumbra como uma oportunidade de provar que é digna de seu novo papel. Mas, em vez de encontrar um monstro na fronteira do inverno, ela se depara com Milori, um jovem guardião do Bosque do Inverno. Juntos, eles criam um vínculo improvável enquanto correm para salvar seus respectivos reinos. Então, gente, como eu li aqui na orelha do livro, a gente vai acompanhar a história da Clarion, que ela é a futura rainha do Refúgio das Fadas. E caso você não saiba sobre o Refúgio das Fadas, nem sobre esse universo, ele faz parte de uma série de filmes de animação da Disney, chamada Tinkerbell, que a gente tem, né, Tinkerbell, e a Clarion, ela é a rainha desse mundo. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre o universo, é legal você assistir os filmes, que são muito fofos, são muito legais. E aí, depois você pode ler o livro. Ou, ao contrário, se você achar melhor. Então, sobre a história, a gente vai acompanhar a Clarion, que, aliás, gente, eu adorei ela. Eu achei ela uma personagem muito interessante. Eu gostei como a autora, ela se aprofunda bastante na Clarion, sobre as inseguranças dela, por causa que ela não tem tanta certeza se ela vai ser uma boa rainha das fadas. Então, eu acho muito legal ver essa jornada dela. Eu gosto como ela tem muita personalidade, como isso se reflete, né, nas ações dela. Então eu achei a personagem muito legal. O livro ele é narrado em terceira pessoa, só que a gente vê tudo na perspectiva da Clarion. Então a gente sabe sobre os pensamentos dela, sobre os anseios e os medos da personagem, o que eu acho muito legal. Então a Clarion ela vai estar muito nervosa por conta da coroação dela, fica muito insegura porque ela não sabe se ela é realmente digna para ter esse papel como futura rainha. E algumas semanas antes de sua coroação, o Refúgio das Fadas, a primavera, é atacado por um monstro do Bosque do Inverno. Aí ela vê isso como uma oportunidade de se provar como futura rainha, provar para si mesma que ela é uma pessoa digna desse cargo. Então, para saber mais sobre esse monstro, ela vai na fronteira entre a primavera e o inverno para tentar saber mais sobre esses monstros que estão atacando o Refúgio das Fadas. Mas em vez de ela achar os monstros, ela acha Milori, que ele é um guardião do Bosque do Inverno, que também quer saber sobre os pesadelos e ele procura ajuda. Porque no Reino das Fadas, no Refúgio das Fadas, o inverno ele é uma estação muito distante das outras estações quentes. Então, as fadas das estações quentes, elas não têm contato com as fadas do inverno. Então é muito legal a Clarion encontrando o Milori. Eu gosto muito do Milori também. Eu acho que eles dois são os personagens principais, assim, do livro. A trama gira muito em torno deles. E eu gosto também muito do Milori, gente. Eu acho ele muito fofo. Eu gosto muito da relação que é estabelecida entre o Milori e a Clarion, por causa que eles são meio que opostos, só que eles se veem muito um no outro, porque a Clarion, ela não tem muito com quem desabafar sobre os medos dela, sobre suas inseguranças, e aí o Milori, ele aparece como alguém que entende um pouco mais sobre esse sentimento que ela tem com os súditos dela, de querer proteger todo mundo e de não conseguir
seguir. Então eu gosto muito da relação deles, eu acho eles muito fofinhos. Tem várias cenas muito fofas deles juntos. E eu adorei, gente, o casal, achei eles muito fofinhos mesmo. E é muito legal como a gente vê se desenrolando o relacionamento deles. Acho muito legal mesmo, gente, muito bom. Falando sobre os outros personagens, uma das principais motivos pelo qual a Clarion se sente muito segura com o papel de rainha é por conta da Elvina, que é a rainha atual do Refúgio das Fadas. E a personagem da Elvina, gente, ela me traz muitos sentimentos, porque ela cria muitas seguranças na Clarion, ela tem vários pensamentos que a Clarion não concorda, mas com o passo da história, você vai entendendo um pouco mais da Elvina. Tipo, a gente não sabe os reais motivos, só que a gente vai vendo mais da personagem. Então, muitas emoções com a Elvina. Eu achei que ela ia ser uma coisa, mas ela acabou não sendo. E eu achei muito interessante a relação dela com a Clarion. A gente tem a Petra e a Themis, que elas são amigas da Clarion. Eu gostei muito delas duas. A Petra, ela é uma fada artesã. E aí eu lembro muito da Tinkerbell quando eu tava lendo ela. Quando ela ser uma fada artesã, né? Por conta dela ter isso nela. E a Artemis, ela é a guarda pessoal da Clarion. E eu gosto também muito de como a história, ela trata delas duas. Porque eu sinto que também dá bastante profundidade para as personagens. Acho muito legal isso. E eu acho muito interessante que elas têm um papel muito importante pra Clarion por conta dos medos dela. Então, eu acho muito legal essa amizade que elas têm com elas duas. E por fim, gente, nós temos os ministros das estações. Eu vou explicar um pouquinho sobre o Refúgio das Fadas, porque acho que é mais fácil de entender. O Refúgio das Fadas, ele é dividido em 4 estações. Então, a gente tem a primavera, o outono, o verão e o inverno. Cada estação tem o seu ministro. Então, o inverno é o Milori, que é o guardião do bosque do inverno. E nas outras estações, a gente tem a Aurélia, que é a ministra do bosque de verão. A gente tem o ministro do bosque de outono e a ministra do bosque da primavera. Então a gente tem esses ministros que eles comandam as fadas dessas estações. Então o que elas têm que fazer, como o funcionamento de cada estação. A gente tem no meio dos bosques das estações, a gente tem a árvore do pozinho mágico, que é a árvore principal do reino das fadas. O pozinho mágico, ele é muito importante para as fadas, porque sem o pó elas não conseguem voar. Então, a árvore do pozinho mágico é uma coisa muito importante para as fadas. E é onde a Clarion, ela mora, já que ela é a rainha do Refúgio das Fadas. E os ministros das estações, eu gostei bastante deles como personagens também, achei eles muito divertidos. E dá pra ver que eles ajudam bastante a Clarion quando ela se sente que não vai ser boa pro papel, quando ela se sente indigna, eles dão bastante apoio pra ela. Então é muito legal ver como eles dão bastante suporte pra ela, coisa que ela não tem da Elvina, por exemplo. Agora falando um pouco sobre minha experiência com a leitura do livro. Gente, eu senti muitas emoções, porque eu tava no final do livro, eu estava, meu Deus, não tá acontecendo, não acredito que isso tá acontecendo, não. E aí eu lembrava que, tipo, no começo, a Clarion tava mal de boa, sabe? Ela tava no verão, tava fazendo as coisinhas dela. Então, foi muitas emoções esse livro, o que eu gostei bastante. Eu gostei também muito da escrita da Alison Saft. Eu acho que ela trouxe bastante magia pra esse mundo e pra essa história que a gente já queria, né, conhecer sobre a Clarion Milori. Então, eu gostei bastante da escrita dela. Eu gostei também muito da tradução, que foi feita pela Jaqueline Valpassos, porque, gente, não parece, mas eu tinha várias palavras aqui desse livro que eu não sabia o significado. Eu sempre parava pra pesquisar, então um pontinho a mais pela tradução, porque poderia ter trocado, né, por palavras mais simplificadas. E eu achei muito legal isso, caso que eu não tava esperando aprender novas palavras com as reluzentes. Então, muito legal. Gente, o livro é muito bom, tem várias cenas de ação. Eu gosto muito da construção de mundo do livro. Eu achei muito mágico, muito incrível, assim. Eu gostei bastante. Sobre o final, gente, eu já sabia que ia ter que acontecer assim. Por quê? Porque essa história, ela é baseada no filme Tinkerbell, O Segredo das Fadas. E eu já sabia o que ia acontecer no Segredo das Fadas, porque eu já assisti o filme. E essa história se passa
antes. Então eu sabia que no final a Clarion ia ter que tomar uma decisão muito chata, que eu não concordo. E assim, a história, o final é bem redondinho assim. Você fica feliz pela Clarion, mesmo que triste, mas é bem redondo. Só que eu fiquei brava, gente. Eu acho que isso é uma coisa mais minha mesmo, porque eu já sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim eu fiquei muito chateada, porque eu não queria que acontecesse. Fiquei, não, mulher, por que você tá fazendo isso? Não faz sentido. Tipo, a Clarion, o livro ele nos traz, né, as justificativas da Clarion, mas a gente não concorda. Eu, pelo menos, não concordei. Eu fiquei muito brava com ela. Mas eu gostei muito do final. Eu acho que eu chorei em algumas partes. Fiquei muito emocionada. E muito bom, gente. Adorei. Tanto é que quando eu terminei o livro, eu fiquei... não acredito que acabou. Nossa. Porque a gente fica, né, apegado à história. E eu gostei muito do livro. Eu estou entre dar 4 ou 4,5 de estrelas pra ele. Eu acho que 4,5, por causa que eu gostei muito. Só que eu fiquei brava com o final, mesmo que eu já sabia que ia acontecer. Gostei muito do livro, recomendo muito que vocês leiam. Eu vou deixar aqui embaixo o link do livro, caso vocês tenham interesse de comprar também. É muito bonito. Quando eu mostrei o livro no vídeo, né, de livros que eu ganhei de aniversário, eu mostrei que ele veio com um marca-página e com um pôster. Eu acho que ele ainda está sendo vendido assim, então vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like. Comente aqui caso você já tenha lido esse livro ou caso você queira. Qualquer dúvida, eu vou adorar ler e responder vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal pra ficar ligado que sempre tem vários vídeos parecidos e sempre coisas novas aqui no canal. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!